pegar nunca, mostra pra ele, tá protegido, tá maluco. Tem essa coisa de ser escolhido de fato e que você só entende quando você é Botafogo, assim. Entender que ele te dá muita coisa, então o apoio e a fidelidade é algo que eu dou em troca também. É tempo de Botafogo, porra! Dale, meu botão! Eu sou Botafogo porque eu sou Botafogo porque eu gosto, sou Botafogo porque eu quero. Vamos, Fogão! Tem uma coisa que falam, né? Tem uma frase pra definir quem é botafoguense que é não escolho, fui escolhido. A gente tem até a música falando, né? Não escolho, fui escolhido. É um karma que a gente aceitou em vida pra pagar as coisas passadas, assim. Esses últimos anos foram muito difíceis para o botafoguense. Eu vivi uma década de 90 muito feliz, né? Ou seja, eu cresci vendo um Botafogo vencedor. Foi ali dos meus 7 até os 16. Então, na minha adolescência era legal ser Botafogo. E depois assim que o Botafogo cai para a segunda divisão, que aí o negócio começa a ficar muito complicado pra gente. O Flamengo ganha a Copa do Brasil, o Fluminense ganha outro brasileiro, aí depois o Flamengo ganha Brasileiro, Libertadores, aí o Vasco ganha a Copa do Brasil e a gente não viu nada. E o Pelé já te lembra um pouco da história e contexto de uma certa época. Enquanto via os seus adversários conquistarem títulos seguidos, o Botafogo lutava para se manter na elite. Com desempenhos inconsistentes, o alvinegro ia de brigar contra outro rebaixamento até chegar perto da taça, mas logo caía novamente. Parecia até que o destino estava contra o Botafogo, um clube que carrega uma história e uma representatividade imensa, mas que por algum motivo não conseguia converter tudo isso em títulos expressivos. Foi com as habilidades e as pernas tortas do Garrincha que o Brasil conquistou seu primeiro Mundial. Num contexto em que a seleção parecia querer romper com o futebol de drible, que não dava tanto resultado, o Garrincha provou o contrário, estabelecendo definitivamente esse estilo com o título de 1958. Essa vitória lançou bases para uma seleção ainda mais forte e que hoje é pentacampeã. Em 62, substituindo o Pelé num jogo, o Amarildo, um dos grandes ídolos da história do Botafogo, entra em campo nervoso, até, segundo muita gente, o Didi lembrar: olha pro lado, cara. Aqui só tem Botafogo. Imagina que eles estão de preto e branco. A história do Botafogo se mistura com a da seleção brasileira pela quantidade de jogadores que atuaram nas duas equipes em momentos importantes e que tornaram a camisa canarinho a mais pesada do futebol mundial. Esse ano não passa, porra! Eu acho que na maioria dos botafoguenses da nossa geração acabou se identificando com o time muito por influência da família, né? Tipo, dos nossos pais. O amor pelo glorioso é algo passado de pai e mãe para filhos. Um amor que é aparentemente difícil explicar para quem não é Botafogo. Só que é aquilo, também tem essa coisa de ser escolhido de fato e que você só entende quando você é Botafogo, assim. E aqui a gente vive numa cidade, a sensação que eu tenho, e acho que muita gente também tem, é que é tudo muito pro Flamengo. Sabe, aqui meio que você dizer que você não é Flamengo é tipo a pessoa, ué, você não é Flamengo? Como assim? Por que você não é Flamengo? Às 8 da manhã, surge o Astro Rei. Rei Mário, entusiasmo assim só no Tetra e olhe lá. Jamais em toda a história do futebol brasileiro houve uma festa tão grande para um único jogador. Foi uma festa nota 11. Otário, quem tem o Túlio não precisa do Romário. Numa cidade dominada pelo adversário, os botafoguenses começaram a denunciar até uma má vontade de parte da imprensa em celebrar as vitórias do alvinegro. Apesar da torcida do Flamengo ser numericamente maior, a do histórico Botafogo parece precisar constantemente conquistar o seu espaço e tem que conviver com recorrentes manchetes até pessimistas em tempos de festa. É meio que tudo pros caras. E pra gente, a gente parece que tem que conquistar o nosso espaço. É um pouco clichê, acho que todo mundo que
é fanático do futebol fala dessa questão, porque o meu clube é diferente, realmente. Mas é porque com o Botafogo você desenvolve uma relação muito pessoal com ele, assim, né? Sentimento de esperança, você lidar com decepção. Não é aquela coisa só vitória e ser só uma parada que vai te trazer alegria, só distração. É uma parada que realmente faz parte um pouco da nossa personalidade, assim. Entender que ele te dá muita coisa, então o apoio e a fidelidade é algo que eu dou em troca também. Todo mundo tem a sua relação muito particular, para além do futebol, assim, além dos traumas que ele gerou na gente. A frase "tem coisa que só acontece com o Botafogo" é a única capaz de explicar tanta coisa aleatória que rolou ao longo da história do clube. E tem muito torcedor que quer acabar com essa frase, que não vê mais sentido nela. Era um time que sempre tomava um gol no último minuto, que às vezes ia lá no campeonato, fazia uma campanha impressionante, e aí quando chegava na hora de decidir contra um adversário mais fraco, ia e perdia. Somália inventou ter sofrido um sequestro relâmpago para escapar da multa por atraso ao treino, mas a polícia descobriu a mentira ao analisar as fitas do circuito interno do prédio onde mora o jogador. Cristiano Ronaldo ele ligou pro técnico do Botafogo. Cara, é um negócio inacreditável. Então o André Luiz que chegou empurrando todo mundo, Marcílio. Ih, rapaz! Olha lá! Tomou o cartão das mãos do Xandia. Que isso? O presidente de futebol que é dentista e que passa metade do dia no consultório médico. Superstição para os torcedores alvinegros é assunto sério, e a torcida acha até que tem poder de bruxo. Tu lembra quando eu botei um balde pro Padre Marcelo abençoar? O Padre Marcelo tava fazendo a missinha dele, aí eu não botei um copo pra ser uma água benta, eu botei um balde pra ser água benta. E aí eu dei bobeira por, 2 segundos e o meu gato tava lambendo a água benta. Talvez por isso que o Botafogo tenha caído nesse ano, talvez. Quando tinha disputa por pênalti, eu ia embora. Assim, durante 20 anos, eu achava que a culpa era minha. Nas últimas temporadas, nem as superstições pareciam estar dando certo. Mas a nova fase que o clube vive renova as esperanças de uma torcida que não desiste nunca de acreditar. E os títulos da Libertadores e do Brasileirão Betano chegaram para confirmar isso e dar uma resposta para eles. De Buenos Aires, direto pro Engenhão e direto pra General. Qualquer coisa melhor do que isso, pô. Tá maneiro! A Liberta e o Brasileiro! Pensando no âmbito do futebol em si, qual é a maior alegria que o futebol vai te trazer? Um título. Por diversos momentos, entre a gente já conversou, cara, será que isso vai dar em alguma coisa em algum momento? O Botafogo, ele me conecta com o futebol, naquela magia, assim, de você acreditar que tudo é possível dentro de campo. É uma coisa muito que eu aprendi de você se manter ali, ao jeito que eu me porto com as pessoas, a acreditar nas pessoas, a, querer estar ali com elas e passar pelas coisas com elas. Botafogo, independentemente desse momento que a gente vive, só de existir já basta pra gente. Eu devo tudo esse clube, assim, tudo que eu sou, tudo que eu acredito, eu devo ao Botafogo. Sem exagero, sem nada, assim.